Olá, sejam bem-vindos ao nosso projeto. Nós vamos apresentar sobre a morfina. No início, nós temos que a morfina se trata de um analgésico. Ela foi obtida a primeira vez através do ópio, há 200 anos atrás, na Alemanha. O farmacêutico responsável atribuiu o nome de morfina em homenagem ao deus grego do sono, chamado Morfeu. Atualmente, ela é amplamente utilizada no tratamento de dores em pacientes internados ou em período pós-operatório com dor intensa ou crônica. O primeiro registro que a gente tem de uso excessivo e desregulado do ópio é durante a guerra, ou seja, o uso sem acompanhamento médico, sem ser realmente um tratamento. Esses soldados, eles fumavam a substância com o objetivo de parar de sentir as dores fortes que sentiam o tempo todo e conseguirem descansar. O uso se fazia presente não só durante as guerras, para conseguir esquecer tudo que estava acontecendo, conseguir descansar e se sentir bem, pelo menos por um momento, esquecer da dor e do que estava acontecendo. Se fez presente também quando voltavam das guerras, como no caso de estresse pós-traumático, onde eles começavam a escutar o tempo todo o que acontecia, a não esquecer o que passou na guerra. Eles continuavam fumando a substância para esquecer o que acontecia e conseguir descansar da mesma maneira. Agora eu vou falar um pouco sobre como a molécula age no nosso organismo. A morfina tem seus primeiros efeitos sobre o nosso sistema nervoso central e órgãos com a musculatura lisa. O mecanismo de atuação dela age no sentido de dificultar a ação dos receptores opioides, já que essas estruturas são importantes na regulação normal da sensação da dor. Ela pode ser introduzida por via oral, subcutânea, intramuscular ou intravenosa, sendo que a superdosagem pode resultar em danos graves ao paciente, por isso deve-se ter um cuidado a mais com esse medicamento. A morfina ela é bem absorvida pelas mucosas, e quando ela é introduzida por via oral, ela é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal, e apenas 25% dela chega à nossa corrente circulatória, já que devido ao extenso efeito na sua primeira passagem. A sua administração no espaço epidural, ela promove um direto acesso à primeira sinapse do processo da dor na espinha, na nossa medula espinhal. E isso permite o uso de doses substancialmente menores do que quando administrado por via oral. E desse modo, as pequenas quantidades de morfina introduzidas no espaço epidural podem produzir uma profunda analgesia, que duram de 12 a 24 horas. E essa substância é eliminada principalmente pelos rins. Além disso, a morfina ela pode causar uma dependência física e psíquica, que pode ser caracterizada por vários sintomas, como a inquietação, o lacrimejamento, bocejo, sudorese, tremores, náusea, falta de apetite, entre outros vários sintomas. Por isso, deve-se ter um cuidado redobrado quando administrar esse medicamento, porque ela tem vários efeitos colaterais e pode sim gerar dependência física ou psíquica. Agora, falando um pouco sobre a fórmula estrutural da morfina, ela é um composto orgânico que faz parte do grupo dos alcaloides, que são substâncias com caráter básico, que são derivadas principalmente de plantas. É um subgrupo das aminas com a presença de um anel heterocíclico contendo nitrogênio. E a estrutura em T da morfina é importante para a interação dos átomos da molécula com os receptores opioides. Então, como nós podemos ver aqui, nós temos um fenol, um éter, outro fenol e uma amina. Nessa outra estrutura em que os carbonos estão classificados, é importante ressaltar os carbonos 3 e 6, que são os carbonos que estão ligados às hidroxilas. Isso é o principal na característica da morfina. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as propriedades da molécula de morfina. A sua fórmula molecular, ela possui 17 carbonos, 19 hidrogênios, 3 oxigênios e 1 nitrogênio. Seu peso molecular é de 285,33 gramas por mol. Ela possui um aspecto sólido branco, cristalino, e não possui cheiro nem odor. Tem um sabor amargo. Seu ponto de ebulição é relativamente alto quando comparamos com a molécula de água, que é de 100 graus Celsius,
e a de morfina é de 190 graus Celsius. Seu ponto de fusão é de 255 graus Celsius e tem a sua constante de acidez, seu pKa, em 7,93. Quando se trata da solubilidade da molécula de morfina, ela é solúvel tanto em água quanto em álcool, onde, para dissolver 1 grama da molécula de morfina, são necessários 5 litros de água em temperatura ambiente. Sua densidade é de 1,31 gramas por centímetros cúbicos, na temperatura de 4 graus Celsius a 20 graus Celsius. Na sua decomposição, ela escurece quando está exposta à luz e perde água a 130 graus Celsius. Seu percentual de massa em relação aos seus elementos são, onde o seu carbono possui 71,55%, o hidrogênio 6,71%, nitrogênio 4,90% e o oxigênio 8,82%. Quando se trata da classificação da cadeia carbônica, ela vai ser uma cadeia fechada, aromática, onde possui ramificações, e é uma cadeia insaturada e possui átomos heterogêneos. Bom, agora eu vou falar sobre a sintetização da morfina. Na verdade, uma grande parte das substâncias com atividade farmacológica, elas podem ser extraídas de uma planta chamada Papaver somniferum, que é conhecida também como papula do Oriente. A morfina foi descoberta quando resolveram fazer cortes nas cápsulas dessa planta, quando ela ainda estava verde, e aí eles viram que obtinha um suco leitoso, que a gente chama de ópio, ou látex de ópio, que seria esse suco. Essas substâncias, elas também são chamadas de drogas opiáceas, que podem ser opiáceos naturais, que é o caso da morfina, porque ela não sofre nenhuma modificação. Ela simplesmente vem do ópio, sem mudar nada. Um exemplo, a morfina ou a codeína. Mas também temos os opiáceos, né, semissintéticos, que daí seria quando eles são resultantes dessas modificações parciais, que é da substância natural, que é o ópio. Como a heroína, que é uma opiácea semissintética. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho sobre a morfina.